Olá a todos que estão a assistir a este painel, muito bem-vindos. A APS associa-se aqui à iniciativa do Building the Future da Microsoft, porque acredita que mais e melhor informação fazem parte de um futuro melhor. E acredita também que educar para a cidadania faz parte de uma missão que os move e inspira. Por isso criou uma coleção Seguros e Cidadania, agora com 5 livros, de forma a cumprir esta missão inspiradora. Então iremos falar destes 2 livros. Nesta conversa que irei ter com as autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, que escreveram os 5 livros da coleção Seguros e Cidadania, dirigidos ao terceiro ciclo, e também irei conversar com o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e também à Criminalidade Tecnológica, o Dr. Carlos Cabreiro. Olá a todos e muito obrigada. Um gosto. Boa tarde, obrigado. Começo por perguntar exatamente a Ana Maria Magalhães e também a Isabel Alçada sobre este projeto que estiveram tão envolvidas ao longo destes 5 livros. A APS aqui propôs, não é, que tratassem estes temas em livros por considerar que a leitura abre perspectivas para um melhor uso digital. E geralmente até se diz que o digital afeta o interesse pela leitura, mas aqui eu acho que talvez haja uma perspectiva diferente. Será que os livros podem mesmo ajudar estes jovens, ou melhor, os nossos jovens, a tirarem mais partido dos recursos digitais? Boa tarde. Nós achamos que sim, que os livros são uma forma de as pessoas compreenderem melhor o que se passa à sua volta, compreenderem melhor os outros e até compreenderem-se melhor a si próprias. Porquê? Porque os livros, e sobretudo as histórias narrativas, como é o caso destes 5 livros, que são tudo histórias, ficções, em que jovens têm problemas e procuram resolvê-los em conjunto, os livros permitem que o leitor perceba o que se passa na cabeça do personagem, perceba os sentimentos do personagem e, neste caso, os perigos do digital e as potencialidades do digital, visto do lado de quem está a viver a situação, torna-se bem mais significativo do que se for só numa utilização, que é o que habitualmente os jovens fazem, gostam muito do digital, utilizam muito o digital, mas para ter uma reflexão um bocadinho mais pausada sobre o que é o digital, os livros são um ótimo instrumento. Nós ficámos muito agradadas com a proposta que a APS nos fez, e estes 2 últimos livros da coleção são precisamente sobre o cibercrime e os riscos do digital e o último, as possibilidades dos jovens se tornarem profissionalmente, se associarem ao digital de uma forma profissional e neste caso explicando o que é que o setor de seguro pode oferecer. O livro chama-se Talvez uma App e é precisamente o que o setor do seguro, as apps para seguros, são uma possibilidade de trabalho que os jovens têm ao seu alcance. Posso mostrar a capa? Ficou muito bem conseguida. E aqui temos o outro livro, a coleção Armadilha Digital, para o qual contamos com a preciosa colaboração do nosso amigo Carlos Cabreiro. O Dr. Carlos Cabreiro. Ana Maria, quer complementar aqui este raciocínio da professora Isabel desta ideia, né, de que os livros, não é? Eu gostei muito, levam mesmo as pessoas a compreenderem-se melhor esta ferramenta que será sempre eterna, não é? É eterna e resistiu a tudo. Os livros resistiram à rádio, resistiram à televisão, vão resistir ao digital e são um instrumento que não tem paralelo para que as pessoas estudem o assunto, pensem o assunto, se pensem a si próprios, não é? É um instrumento fantástico e que não vai desaparecer. Tem que os descobrir, e só há uma maneira de descobrir os livros, é lendo. Se um jovem ou uma criança ou um adulto lê um livro e gosta do livro, ele vai querer ler mais. Mas, e, portanto, é pela própria experimentação do que o livro traz que as pessoas se tornam leitores. Sem dúvida. Dr. Carlos Cabreiro, vou convidá-lo aqui a participar nesta conversa. Sei que participou muito de perto na elaboração de um dos livros, já foi mostrado, o livro Armadilha Digital, e sublinha também esta ideia de que os livros podem mesmo ajudar os jovens a tirar mais partidos dos recursos digitais, ou pelo menos a defenderem-se melhor, digo eu. Muito bem, obrigado pelo convite, obrigado às professoras
todos os participantes. Eu pegaria aqui, talvez, na palavra compromisso e na possibilidade que o livro nos dá de nos comprometermos com o conteúdo, com o seu conteúdo, que é algo que desaparece no digital. E eu, não sendo um nativo digital, percebo porque é que o imediatismo do digital é mais apelativo para os jovens. Mas nota-se também que, a partir de determinado momento, e para apreenderem, para criarem compromisso com o conteúdo, a necessidade desta leitura no dito papel, e em que o cheiro, até o próprio cheiro do papel, é apelativo a que se mantenha o livro. E aqui, na verdade, eu fiz uma introdução a refletir muito o que a APS pensa sobre este tema, e eu própria acredito, e gostava também de ver as vossas ideias, que de facto mais e melhor, sobretudo melhor informação, fazem parte de um futuro melhor. E isto de facto é algo que tem que estar muito, muito presente. Não acho que, para termos aqui uma lógica, peço primeiro às autoras para comentarem. Bom, claro que sim, a informação é absolutamente essencial e as pessoas habituarem-se primeiro e procurar a informação, não ficar só à espera que ela lhe caia no colo, e em segundo lugar que sejam críticas em relação à informação, que distingam o que é uma informação correta e não correta, ou verdadeira e falsa, e para essa informação vai sempre ser contextualizada, o que as pessoas sabem leva-as a compreender o significado da nova informação. Portanto, é um crescendo. No nosso mundo no século XXI, a informação diz-se e é verdade, nós estamos a ser bombardeados permanentemente com a informação. Mas as pessoas devem formar a sua capacidade de selecionar. O que é verdade é que, se selecionarem a informação certa, conseguem pensar melhor e conseguem escolher melhor, conseguem, portanto, viver melhor. No caso, por exemplo, da nossa perspectiva, minha e da Ana, nós já falámos muito sobre isto, nós achamos que a informação a seco para jovens, por exemplo, do terceiro ciclo ou mais novos, se nós fizermos um texto com orientações e recomendações a seco, provavelmente eles não vão sentir grande interesse por isso. E então, a nossa perspectiva é que, se construirmos histórias em que ilustrem a forma como os riscos, por exemplo, podem acontecer, e esta história da armadilha digital é precisamente isso, é a história de jovens e adultos que sofrem o problema da invasão de um hacker que se camufla de várias maneiras para poder entrar nas redes e no sistema informático de duas empresas através de uma jovem que lhe dá, sem querer, o acesso a essa situação. Não sei se queres acrescentar. O que eu posso acrescentar é que procuramos, neste tipo de histórias, nestas ficções, um ritmo muito acelerado, compatível com aquilo que é a vida hoje em dia no século XXI, não é? E, portanto, não podem ser textos longos, de grandes descrições, em que tem que haver muita ação e a ação muito encadeada, os acontecimentos, os eventos muito encadeados uns nos outros e que despertem o desejo de ver como é que isto vai se acabar, como é que isto se desenvolve, o que é que vai acontecer a seguir, em resumo, não é? E, portanto, foi muito engraçado fazer estes livros. Ao mesmo tempo foi muito engraçado. Foi muito interessante e muito engraçado fazer estes livros. Exatamente o que eu gostava de saber para poder fazer aqui a ponto com o Dr. Carlos Cabreira é como é que foi este processo de escrita em colaboração com o Dr. Carlos Cabreira? Como é que foi? Perguntas, como foi o processo? Eu imagino que tenha sido algo riquíssimo e até de alguma novidade, presumo eu. Completamente. O Dr. Carlos Cabreira teve a gentileza de nos convidar para ir à sede da Polícia Judiciária em Lisboa. Nós fomos ter com ele, tivemos uma reunião e quando abriu completamente a possibilidade de nós colocarmos as questões que quiséssemos, e nós primeiro começámos por colocar questões de caráter geral, porque não tínhamos grande informação a não ser aquela que tínhamos pesquisado em documentos escritos.
E depois fizemos perguntas específicas que nos interessavam para a nossa história, para ver se estava certo ou errado. E ele deu-nos toda a informação que pedimos de uma forma muitíssimo gentil e explicou-nos como eram os procedimentos e os processos que utilizam para descobrir, para ir atrás destas situações de cibercrime. Posso dizer que eu fiquei admirada, já tinha a noção, não é, de que havia cibercrime, mas até que ponto, enfim, se está vulnerável, realmente a conversa deixou-me, a mim e a Isabel também, deixou-nos completamente assombrados. É que nós pensarmos que alguém nos pode roubar a nossa identidade, nós somos seres únicos, seres humanos, mas podem-nos roubar a identidade e usá-la no meio virtual de uma forma que nos vai colocar imensos problemas. E podem usar fórmulas para ter acesso, por exemplo, às nossas contas bancárias, não é? Através de clonagem de cartões de débito. Isso tudo foram coisas que nós realmente não sabíamos e que nos, por um lado, deixaram-nos estupefactas, por outro lado, ajudaram-nos a preparar uma informação que fosse narrativa, mas ao mesmo tempo certa do ponto de vista daquilo que são as ocorrências às quais as pessoas estão sujeitas. Não é? Muito útil, acredito. Informações muito precisas, muito úteis e muito diretas. Como falava a professora Ana Maria, não é? É preciso ter essa noção de que os jovens têm que ter essas mensagens muito certas, não é? Muito diretas. Muito inquietantes, mas muito claras e que percebam bem no que se estão a meter para que não correrem riscos desnecessários. Mas, de facto, são muito mais do que aqueles que, sinceramente, eu pensava. E o Dr. Carlos Cabreira realmente foi precioso. E depois fizemos sessões em escolas, em conjunto, os três, e realmente nós podemos ver o interesse enorme da parte dos jovens pela história, e depois eles tinham lido a história já e ficaram com o assunto na mão, e portanto depois as questões que fizeram, as perguntas, as dúvidas, etc., riquíssimo, e o Dr. Carlos Cabreira depois respondeu-lhes com uma enorme disponibilidade. Tem sido muito interessante esta parceria. Imagino. Doutor Cabreira, vou fazer aqui um pequeno enquadramento então sobre este livro, o livro da Armadilha Digital. É um livro que as autoras foram desafiadas a escrever pela APS, também como já tinha dito, no âmbito desta coleção de literacia financeira, não é? Este livro que está a ser mostrado exatamente, Armadilha Digital. Pergunto-lhe que tipo de informação transmitiu às autoras? Eu imagino que tenha sido preciosa. Bom, antes de mais, dizer que foi de facto extremamente enriquecedor poder falar com estas duas autoras, as professoras, que de forma muito subtil, de forma muito expedita, conseguiram transpor para um livro um conjunto de matérias bastante intrincadas, até tecnologicamente. Não é? E isto vem revelar, afinal, o interesse que o próprio livro pode ter e a vantagem que o próprio livro pode ter em relação ao próprio digital, porque estas matérias no digital são tratadas de forma muito repentina e sem a simplicidade com que neste livro nos são reveladas, e a forma simples como se conseguiu escrever sobre realidades que afetam não só os jovens, mas toda a população que utiliza os meios informáticos. E pensar que isto foi tratado numa reunião não sei já o tempo que demorou, mas em que podemos falar de várias facetas do crime, vários modos, os chamados modi operandi, não é, dos criminosos, e depois, passado pouco tempo, ver isto retratado em livro, foi de facto muito enriquecedor também para mim, porque de facto a ideia principal, peço desculpa, está plasmada e está passível de ser lida de forma fácil e entendida, que é o que os nossos jovens pretendem neste momento, é que a mensagem lhes entre rapidamente para a sua sabedoria, digamos assim. E a melhor experiência foi, de facto, quando na apresentação do livro em algumas escolas, perante algumas turmas, perceber
o apetite que os nossos jovens tiveram perante este livro, esta obra. É um excelente sinal. E agora fiquei bastante curiosa, falou dos modus operandi deste tipo de pessoas que praticam estes crimes, e eu acho que faria sentido, antes de passarmos aqui ao segundo livro que hoje vamos aqui tratar ainda nesta conversa, falarmos um pouco resumidamente, Dr. Carlos Cabreiro, desta questão. Quais são esses modus operandi, muito resumidamente, para termos aqui uma noção exata do que estamos a falar? Bom, falamos essencialmente de quatro modi operandi, que é o furto de identidade. O furto de identidade adaptado à internet, que é a grande capacidade que existe da parte de quem pratica este tipo de ilícitos de poder assumir a identidade de outrem, furtar, o termo é esse, furto de identidade da pessoa legítima, fazendo-se passar por ela naquilo que são as interações que são possíveis na internet. Desde interação com as entidades bancárias, nas redes sociais, nas associações a que pertencemos, porque a partir daquele momento em que alguém nos captura o nosso perfil, por exemplo, passamos a estar completamente vulneráveis a que o nosso nome, a que a nossa identidade seja exposta perante terceiros. E que, afinal, só a nós nos responsabilizam, não é? Numa primeira fase, e por isso é que há depois o abuso e o crime associado. Depois, uma outra situação, o outro modo operandi, é a clonagem de meios de pagamento. Toda a gente usa meios de pagamento. E quando falamos de meios de pagamento, não é só cartões de débito, não é cartões de crédito. Estamos a falar de uma imensidade de meios de pagamento, de cartões de supermercados, de cartões nas gasolineiras. Tudo isto incorpora informação pessoal, que uma vez utilizada vai causar prejuízo ao titular do verdadeiro dos meios de pagamento, aqui vulgarmente designado por cartões de pagamento. Um outro modus operandi é o chamado phishing, que cada vez mais as pessoas começam a associar à possibilidade que alguém tem de capturar as credenciais que nós usamos no acesso, por exemplo, às nossas contas bancárias, quando na internet acedemos às plataformas das entidades bancárias. Mas atenção, o phishing não é só para o acesso às contas bancárias, porque nós sabemos que numa imensidade de situações nós usamos credenciais, o nosso username e uma credencial associada. E quando alguém captura estes dados, está em condições de se fazer passar por nós em tudo o que são interações com estas plataformas. Por fim, que tem a ver com uma intromissão muito direta no nosso correio eletrónico, que mais uma vez, tem subjacente o modus operandi de phishing, que é a captura de credenciais. A partir do momento em que eu tenho credenciais de alguém, facilmente consigo aceder ao mail dessas pessoas na internet, porque temos serviços que nos permitem esse acesso. De uma forma muito, muito refinada e associada à vivência dos jovens, são estes os quatro modi operandi que são retratados na obra Armadilha Digital das professoras. Já são bastantes e é incrível como muitas vezes não pensamos nestas coisas e elas estão completamente aqui invisíveis à nossa volta nos nossos gestos diários. Julgo que agora isto daria mais do que, obviamente, uma conversa, poderíamos ficar por aqui na Armadilha Digital durante algum tempo, mas temos ainda um outro livro, que é o mais recente livro que foi lançado dentro desta coleção, é Talvez uma App. É também da coleção que referi Seguros e Cidadania e que se enquadra lindamente neste dia de evento, o Edu Day. Este livro, pergunto às professoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, aqui a história já nos leva noutro sentido, ou seja, é no sentido de amplas possibilidades de um futuro digital ligadas às apps. Posso começar assim com este enquadramento? Diriam que está correto? Começo por mostrar a capa, não é?
Portanto, nós vivemos também um tempo em que a juventude se comporta muito por impulsos, lembra-se de uma coisa e faz. E, portanto, nós escolhemos uma personagem muito criativa e muito cheia de ideias e de vontade de fazer coisas, mas que não pensa nas consequências daquilo que faz. E, portanto, se mete em grandes alhadas. E então depois, enfim, no momento de aflição, agora passa a palavra à Isabel, pensa-se que talvez uma app seja a solução para ela falará ele tem ideias para negócios e montar várias coisas e vê-se logo na capa que, além disso, é surfista. Portanto, ele surfa muito bem no mar e surfa também muito bem com os recursos digitais. Mas lembra-se de fazer um bar com música, que chama Música ao Minuto, e tudo deve correr bem. E o que é que ele faz? Faz uma app com os amigos associados para anunciar aquela realização que lhe ocorreu. Investe, pede um empréstimo e tudo, faz uma mini organização, uma mini empresa, e o bar não resulta de maneira nenhuma, porque ele não fez estudos do investimento, nem nada, resolveu fazer aquilo com os amigos. Mas a app que anunciava aquela natureza de organizações tem muito sucesso. Portanto, ele faz a app para potenciar a possibilidade de ter clientes e então os amigos que o veem muito desnorteado e com muita aflição por não ter conseguido levar a cabo o seu objetivo, vão ajudá-lo a pensar que se calhar não é aquele o rumo dele, é o outro rumo dele. E o rumo dele é capaz de estar mais precisamente nesta utilização criativa dos recursos digitais. Ele sabe utilizá-los, ele tem competências nessa área e, portanto, propõe-lhe que se dedique a este domínio. E depois eles têm uma ligação com a área dos seguros e há uma pessoa da área dos seguros que até lhes mostra que tipo de possibilidades é que no setor segurador existe para esta criação de apps associadas ao seguro. E aqui também ficamos admiradas com a quantidade de apps que já existem, que também, portanto, ele não vale a pena fazer alguma coisa que já existe e está disponível. De modo que tem que ir ver o que é que já há. Eu próprio, sinceramente, ficámos as duas admiradíssimas. Nós já utilizamos apps na nossa vida, quase nem notamos, não é? Porque é tão prático, uma pessoa descarrega uma app no telemóvel ou no computador e tem logo ali assim aquilo para pronto a utilizar. Agora a questão é em cada setor, na área da saúde, as coisas que existem, na área do seguro, na área enfim, bancária, que utilizamos também apps dos vários, e sobretudo também o que se vê é que as apps estão sempre a mudar. E às vezes eu ao princípio até ficava um bocado aborrecida, isto agora vai mudar, agora tem que se adaptar outra vez, para que é que eles mudam isto, estava tão bom. Mas, na verdade, o mundo é de tal maneira vertiginoso que eu percebo, enfim, não tenho outro remédio se não perceber, que é preciso ajustar para melhorar, para tornar mais simples, mais acessível. Claro que para os mais novos tudo se torna mais acessível. Para as pessoas que têm outros percursos e outras maneiras de pensar, qualquer mudança, digo-vos daqui, dos meus 70 anos, que é muito difícil a pessoa às vezes ajustar-se. Mas conseguimos. Mas deixe-me dizer, muito gente não apoia a vossa energia. Desculpem esta nota, eu tenho que sublinhar a grande energia que têm de louvar. Eu chamo aqui a atenção, de acordo com o que disse aqui o nosso amigo Carlos Cabreiro, porque tornar isto simples, quer dizer, aqui a certa altura a história pode-se tornar um bocado densa, não densa no sentido de difícil de entender, mas triste, porque está tudo a correr mal e ele ainda não entrou nesse novo projeto de fazer apps, e então passa pelo momento de surf. E então para nós, porque nenhuma de nós fez surf, foi muito engraçado, enfim, obter informação dos surfistas, do que é que sentem, do que é que pensam, de como é que é estar encavalitado numa onda e porquê que tem uma manhã inteira para conseguir uma vez fazer deslizar com êxito, não é? Mas isso tudo para nós também espicaça-nos a curiosidade. Sim. E nós tentamos fazer uma coisa que é primeiro colocar-nos na pele de quem dos nossos leitores. Mas para isso nós precisamos de falar
com quem sabe e com quem está verdadeiramente, tem um conhecimento vivido da situação. E depois o que é que fazemos? Tentamos que as personagens envolvam o leitor na situação. Portanto, as nossas personagens têm uma das nossas intenções subjacentes é que as personagens convidem o leitor a dialogar com elas, a interagir com elas, a pensar com elas, para perceber os problemas do lado de dentro e não só do lado de fora. Aqui também tiveram ajuda de alguns associados, não é? Da APS. Também foi interessante. Assim, muito rapidamente. Foi muito importante. Primeiro, a APS tem sido, nós já há 5 livros, digamos, que trabalhamos nestes 5 livros, e já antes também tínhamos já trabalhado um pouco com a APS, com outros 2. Mas a APS faculta-nos uma informação absolutamente preciosa. O setor segurador tem as coisas muito organizadas e tem uma coisa muito importante, é que o setor segurador é especialista em prever o futuro e calcular os riscos para ajudar as pessoas que os podem ter, para calcular a possibilidade da comunidade ajudar aqueles que depois, de facto, são postos perante uma situação catastrófica ou problemática. E isso tudo, o facto de eles serem muito organizados e terem as coisas, facilita-nos bastante, porque logo no início do trabalho, a primeira coisa é darem-nos uma informação escrita, quer dizer, muitas vezes em termos técnicos, evidentemente, nós temos que desbravar para perceber o que ali está. E depois, na nossa cabeça, conferir com os especialistas, conversar, para ver se o que pensamos ficou certo ou ficou truncado ou errado. Depois, em relação ao surf, nós temos o meu neto mais velho é um surfista, pronto, adora surf, as coisas que ele só lhe ocorre logo. Ainda agora no Natal, perguntei-lhe presentes de Natal, ele disse logo: avó, uma capa para a prancha, porque os surfistas de facto são muito convictos. E ele, enfim, deu-nos muita informação. Tivemos outros surfistas que também nos explicaram como é, o que sentem, como utilizam os recursos digitais para saber como está o mar, que é uma coisa incrível, como todo segundo se pode saber como está o mar a partir de uma aplicação que está na internet, não é? Portanto, tudo isso ajudou também a construirmos esta história e a escrevermos o livro, tentando que a informação que ali está subjacente esteja absolutamente correta, mas deixe-me só acrescentar isto: correta hoje, porque amanhã não sei, e depois da amanhã já não vai estar de certeza. Pode não estar já tão atualizado, mas não vai estar incorreto. Não, mas às vezes é completamente ultrapassado e nós temos essa preocupação de quando o livro fica pronto, não estar logo ultrapassado. Se for preciso depois fazer daqui a uns anos uns ajustamentos, logo se vê. Temos ainda 2 minutos, ainda quero perguntar aqui ao Dr. Carlos Cabreira, não participou neste livro, mas obviamente que tem noção daquilo que pode ser visto na tecnologia como uma oportunidade, isto muito para além dos riscos que já falámos aqui, mas acredito que também tem essa perspectiva, não é? Há aqui na tecnologia uma oportunidade, se for bem utilizada. Sim, desde logo, mais uma vez, os meus parabéns pela associação que as autoras fazem entre o que é o surfar e o surfar na internet. Por alguma coisa se fala no surfar, não é? E na internet também se coloca isto ao nível da oportunidade. A professora Isabel Alçada falou de que um surfista pode estar uma manhã à espera de uma onda. E ao nível da internet e dos recursos tecnológicos, quando falamos de riscos, também estamos neste campo, que é a possibilidade de alguém que, aproveitando a fragilidade que a informação constitui, porque ela é usada de forma massiva, também está muito associada aos riscos que estão inerentes ao uso das tecnologias. E por isso é que nos aparecem também como oportunidade e cada vez mais a serem cometidos este tipo de ilícitos. Deixa-me só dizer uma coisa, Marta. Doutor,
Eu acho que nós temos que escrever mais histórias em conjunto. Muito obrigada. Em conjunto não, porque eu não escrevi. Obrigado. Colaborou. Obrigado. Nós estamos abertas. Estamos mesmo a terminar, falta nem um minuto para aqui o nosso tempo de conversa. No fundo, acho que estamos aqui todos de acordo, não é? O motivo desta conversa neste EduDay é a aliança da educação, não é? E da tecnologia, que muita diferença pode fazer no futuro dos jovens. Estamos aqui todos de acordo, presumo. Sem dúvida, sem dúvida. Claro, São recursos fantásticos que é preciso usá-los bem. Podem ser uma forma para quem não é profissional ir mais longe e também podem ser uma forma das pessoas se profissionalizarem, os jovens de explorarem esse campo que é tão atraente, mas com todos os cuidados que é preciso ter e que nós hoje já sabemos que é muito importante tê-los. Ana Maria, para despedir, quer deixar alguma nota? De acordo, já falámos nisto, já conversámos isto tantas vezes, o que a Isabel disse, faço, como se costuma dizer, faço minhas as palavras dela. Muito bem. Dr. Carlos Cabreiro, para terminar? Sim, de facto, estamos numa era diferente, a tecnologia veio para ajudar, nós somos adeptos da tecnologia e por vezes pensa-se que nós, como investigadores de cibercrime, estamos contra a tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia veio para ajudar os jovens, veio para ajudar as pessoas e é com ela que temos que lidar. Mas sempre também com aquela preocupação que afinal já tínhamos na nossa vida dita real e que temos que transportar para o digital. Muito bem, quero agradecer aos três a presença, quero mais uma vez dar os parabéns às pessoas Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada por tudo, pela dedicação, pelos livros maravilhosos. Tenho-vos a dizer que têm uma fã cá em casa, a minha filha Mica, quer dizer, tenho duas, porque eu já sou há muitos anos, mas eu já tenho isso como vontade adquirido. Também há a colaboração espantosa do Dr. Carlos Cabreiro, a simplicidade que nos fala destes termos que às vezes não são os mais fáceis. E muito obrigada por terem feito parte deste momento em que a APS se associou a este evento Building the Future neste dia tão especial, o EduDay. Muito obrigada. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada.